Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos na vida de Jó, na história que lemos sobre Jó, é algo que a gente precisa compreender e que é normal nos nossos dias, na nossa vida, é o que nós passamos muitas vezes e não entendemos. Quando nós desconhecemos as Escrituras e desconhecemos o final da história de Jó, talvez possamos pensar que tudo aquilo que estão falando, discutindo, que Jó está falando, que os amigos estão falando, talvez seja justo e correto. Mas será que de fato é? Jó tinha consciência de que não tinha pecado contra Deus. E se tivesse, que Deus esclarecesse, iluminasse o seu entendimento. Mas os seus amigos não se compadeceram dele, não confortaram, não consolaram naquele momento. Só estavam apontando a culpa ao seu pecado. Por isso, muitas vezes, é o que acontece quando vemos amigos em situações difíceis e nós a condenamos, achando que pecaram, achando que fizeram coisas erradas e que precisam se arrepender e que é Deus punindo. Será isso verdade? Será isso um fato que a gente precisa pensar? É assim que Deus age? Essa é a questão. Não. Mas, independente do que Deus está fazendo, não é nossa responsabilidade condenar quem quer que seja. Jó, falando sobre isso, em 16 e versículo 1 e 2, diz assim: Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. O propósito de consolar é aliviar, é trazer, vamos dizer assim, um alívio na carga que a pessoa está sofrendo. Mas o que a gente mais precisa entender é com relação à vontade de Deus, à forma de Deus agir. Sofrimento nos permitem conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, sim. O nosso papel é simplesmente revelar Deus, como Jó fez. Mesmo em tudo que estava passando, Jó não blasfemou, não reclamou de Deus. Ele queria simplesmente compreender a situação. Muitas vezes é o que nós devemos desejar. Mas independente da circunstância, do que estamos passando, e o que ele passou não foi fácil, pois perdeu tudo, exceto a esposa. Perdeu a saúde, mas mesmo assim ele não blasfemou. A gente precisa aprender isso, revelar temor, revelar a justiça de Deus, a vida de Deus nas situações que vivemos, para que ele seja glorificado através das nossas vidas. Entendermos isso e caminharmos nessa direção é que nos levará à maturidade. Mas o fundamental é que quando virmos pessoas nessa situação, a gente não seja um instrumento de condenação, mas de consolo, de alívio, de, vamos dizer assim, aliviar um pouco a carga daquilo que está passando. Que a gente seja verdadeiro amigo, que expressa as virtudes de Deus e não que sejamos religiosos, mas que a gente console, conforte e anime a fazer a jornada até o entendimento daquilo que seja a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa amadurecer e compreender estas coisas e ser instrumento neste mundo para o revelar da glória de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.